quero aqui aproveitar esse momento para dizer que estou protocolando na data de hoje 3 projetos de lei. Um deles é para colocar um limite. O investidor brasileiro ou estrangeiro se planeja, faz um financiamento e os órgãos ambientais, senhor presidente, não tem data, não tem limite para poder emitir a licença para que a atividade econômica aconteça. Há um prazo de 6 meses, mas vencidos os 6 meses, nada acontece. E é daí que Belo Monte passou mais de 7 anos para acontecer. E quando aconteceu, é lâmina d'água, contrariando inclusive a ideia de uma hidrelétrica, que é somar, é juntar água para que na época que não tenha muita chuva, você tenha um reservatório. Mas foram mais de 7 anos. Portanto, eu estou propondo que, passado o prazo de 6 meses, autorizado está o investimento. Até para evitar, senhor presidente, muita burocracia e corrupção. Porque muita burocracia é desperdício e muita burocracia também é corrupção, porque vai ter sempre um agente da atividade econômica que necessita, buscando uma facilidade para acelerar o processo do licenciamento. O outro, senhor presidente, e aí como é belo o parlamento, como as ideias são divergentes. Eu ouvia há pouco, quando cheguei aqui, o Cajuru, nosso senador da República, digno representante de Goiás. E é impressionante como pensamos o oposto. O Brasil, mais do que qualquer país com a sua dimensão, preserva seu patrimônio ambiental. Vamos pegar alguns dados, senhor presidente. Aqui no Brasil existem 1.871 unidades de conservação, ocupando uma área equivalente a 18% do território nacional. Em áreas protegidas, como reza a ONU, Unidade de Conservação e Terras Indígenas, há uma área de cerca de 30% do território nacional. Só para você ter uma ideia, senhor presidente, a Austrália são 19%, os Estados Unidos 13% e o Canadá 9%. Então, outro dado, senhor presidente, que é impressionante. Produtores rurais dedicam 218 milhões de hectares à área de preservação permanente. Significa quase 50% em média das suas áreas, ou 25% do território nacional. Portanto, ninguém no Brasil, nenhuma categoria no Brasil, preserva mais áreas na região rural do que o próprio produtor rural. E ocorre, senhor presidente, que o outro projeto que eu apresento é para tentar devolver o direito à propriedade privada, que hoje está ceifada no Brasil. Porque mesmo esses índices aos quais o senador Cajuru se referiu, mesmo os índices da Amazônia, que são 20% apenas de tocabilidade, mesmo assim, para você exercer qualquer atividade na sua propriedade, nesses 20% no caso da Amazônia, mesmo assim você tem que pedir licença ao órgão ambiental que vai determinar se você pode ou não. Mesma coisa na área indígena. E o outro projeto então, que apresento é devolvendo a capacidade do produtor rural, legítimo proprietário de sua terra, poder, excetuando as áreas de preservação permanente em costa de morro, beira de igarapé, no resto dessa área, ele poder, como reza a Constituição, na sua propriedade privada, exercitar para se progredir e progredir o Brasil a atividade que desejar, evidentemente com os cuidados que são necessários. E por fim, senhor presidente, quero aqui dessa tribuna afirmar que não é possível que o Brasil continue recebendo lições de quem não tem para dar. O Brasil é o país que mais preserva o seu território, e mesmo estados ricos, como São Paulo e Rio de Janeiro, que preservam 15% a 18% da sua área total preservada, isso é padrão mundial. Então, ninguém, mais do que o Brasil, preserva a sua área ambiental. E agora, é necessário, senhor presidente, que a gente busque um pouco o que é que está por trás de tanto movimento internacional para criar todo tipo de empecilho para que a produção do Brasil prospere. Calcula-se que nos próximos anos o mercado de alimento no mundo vai gerar mais 40 bilhões de dólares. Os inimigos do Brasil, notadamente o agronegócio
europeu e o agronegócio norte-americano é que estão por trás da criação de várias unidades de conservação e não é por zelo ou por cuidado ou por solidariedade ao povo Yanomami, por exemplo. Ao contrário, é apenas uma disputa por mercado. E é por isso, senhor presidente, que o terceiro projeto que eu apresento é que nós não podemos continuar separando áreas do território nacional sem que os estados e os municípios afetados se posicionem. Então, o terceiro projeto que eu apresento visa determinar que o governo federal, ao querer criar uma unidade de conservação, ele precisa ter a aprovação das assembleias legislativas dos estados afetados. Quando os estados quiserem criar qualquer tipo de unidade de preservação, ele precisa consultar as câmaras municipais dos municípios envolvidos, porque o que acontece é que você retira áreas fundamentais dos municípios e dos estados para a produção econômica e as assembleias. As câmaras municipais sequer são consultadas sobre isso. Pois não, concedo com enorme prazer uma parte ao nosso querido colega. Nobre companheiro, senador Márcio, não poderia ser diferente do Acre, da nossa região do norte. O senhor sabe perfeitamente o que está por trás disso. Seus projetos, todos eles válidos, mas deixa eu citar pelo menos dois, o que dá prazo para que ele responda, para que ele analise. A nossa BR-319, que liga o Amazonas a Porto Velho, está 9 anos sem licença ambiental. 9 anos sem licença ambiental. Quando o senhor fala dessas áreas de preservação, hoje a nossa Amazônia tem preservada um tamanho equivalente a 2 vezes a Alemanha. Então eu tenho dito aqui, senador Márcio, que é muito bonito para o alemão, para o holandês, para o americano, para o inglês ficar querendo preservar a terra dos outros. Se demarcasse terra indígena, e eu concordo quando demarca com alguma coisa, resolvesse o problema, Manaus não seria a capital mundial onde tem mais indígenas. Senador Márcio, lá em Manaus nós devemos ter aproximadamente entre 40 a 50 mil indígenas morando em Manaus em condições subhumanas. De etnias, 60 etnias diferentes, que abandonaram suas áreas demarcadas para ir sobreviver, porque essas ONGs pressionam o governo, demarca o território, demarca a área e pronto, e abandona o homem lá dentro. Então eu acho legal, não poderia ser diferente do Acre. Conte com esse senador aqui do Amazonas para estar ao seu lado. Eu que agradeço, tenho um prazer imenso de conhecê-lo desde quando era vereador da querida capital do Amazonas, Manaus, e só para te dar mais um exemplo, senhor presidente. Ali em Roraima, terra do nosso senador, que agora preside a comissão, a subcomissão de relações exteriores para discutir o problema da Venezuela. Nós estamos correndo um sério risco, o povo de Roraima corre um seríssimo risco a Maduro cumprir a ameaça que fez de cortar o abastecimento de energia elétrica do estado de Roraima. E por quê? Porque há anos, com desculpas ambientais, se proibiu de trazer o linhão de Manaus até Boa Vista, no estado de Roraima, e agora corre-se o risco de ter Roraima isolada de energia elétrica, pois não, Tomás? Senador, primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema que é tão pertinente e envolve naturalmente o nosso estado ali, o estado de Roraima, o estado de Vossa Excelência, o Acre e o Amazonas. E aqui está também ao lado o senador Messias de Jesus. Quando fala em demarcação, imagina nós, 46% das nossas terras hoje são terras indígenas, né? Em Roraima nós temos isso, quase 60 mil indígenas nas áreas urbanas, que hoje diz que tem 100 mil, né, a população indígena do estado de Roraima. Então 40 mil estariam nas comunidades, nas comunidades indígenas, e 60 mil estariam na área urbana, realmente sem nenhuma profissão, a mercê. Então é necessário que hoje, eu não estou aqui reclamando da demarcação, mas eu estou reclamando o sistema adotado, quer dizer, o processo indigenista adotado do isolamento, né? São ONGs querendo se dar bem às custas dos índios, ganhando uma fortuna de recursos internacionais para manter eles isolados e, consequentemente, outros interesses que a gente realmente aqui não desconhece. Mas, na verdade, os indígenas hoje
eu peço do presidente um pouquinho mais de paciência, eles hoje querem a inclusão social, a inclusão econômica e a inclusão política, né? Eles não querem mais viver isoladamente. Então, eu acho que hoje tem que se pensar diferente. Antes de fazer uma demarcação, antes de fazer o isolamento dos povos indígenas, que eles não querem mais, tem que buscar realmente a inclusão nesse sentido. No meu estado, nós lutamos muito por isso. Tem que mudar a política indigenista. Ela está totalmente errada no Brasil. Nós temos que dar, para o Mato Grosso, hoje mesmo saiu numa grande empresa de televisão, no Globo Rural, lá já disse tudo que né? Acabei dizendo aqui, saiu uma matéria riquíssima que os povos indígenas do Mato Grosso estão produzindo. Então, todos querem produzir. No nosso estado, se juntar hoje todo o gado das comunidades indígenas, é o maior fazendeiro. São os maiores fazendeiros, porque eles pegaram, aprenderam com os fazendeiros ali do gado. Então, é importante mudar a política indigenista no nosso país, para que assim a gente possa todos usufruir, né, dessa terra rica que é o nosso Brasil. Muito obrigado pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu que agradeço, caro colega. Presidente, para encerrar, já que eu fui apateado pelo Amazonas, e por Roraima, por senadores, só para dar um dado, o Amapá tem 70,8% de sua área preservada, Roraima 66,7%, Pará 56,2%, Amazonas 97% da sua área preservada, o Acre 56%, Rondônia 42%, quase 43%. Então, nesse momento, senhor presidente, podíamos aqui aprofundar o debate. Na questão indígena, o que se criou no Brasil foram os zoológicos humanos. Como disse o senador Teomário, se cria uma unidade indígena, proíbe que eles possam explorar. Se numa reserva indígena eles quiserem substituir 1.000 hectares de floresta, por exemplo, por 1.000 hectares de eucalipto, diante da possibilidade de uma indústria de papel celulose, eles não podem. Precisa primeiro pedir autorização para o Estado. Mas nesse momento, senhor presidente, agora termino, já agradecendo a sua paciência e tolerância, e agora termino dizendo que nesse momento, o projeto que trago, um dos 3 projetos que trago para apreciação dos nossos pares, é aquele que determina que qualquer unidade de conservação criada pelo governo federal precisará obrigatoriamente passar pelas assembleias legislativas dos estados onde essa reserva pretende ser criada. A mesma coisa nos estados, quando se tentar criar, tem que passar pelas assembleias, pelas câmaras municipais. É para dar uma parada nessa sanha que não se justifica nem do ponto de vista ambiental. Muito obrigado, senhor presidente.